Oi, gente, voltei, em partes, porque se você me acompanha em outra rede social, sabe o quanto eu tenho oscilado na minha presença no digital, porque eu já falei algumas vezes o quanto isso me atrapalha na vida e ao mesmo tempo me traz questões emocionais, muito além de ganhos profissionais. Mas algo que tem me resgatado já tem algum tempo, já vem uns 2, 3 anos que eu voltei muito com o hábito da leitura. E a leitura me leva para um lugar de tranquilidade, de paz, de imaginação. Eu tenho lido muitos romances, muitos livros que nos preenchem com a história, mas eu também tenho lido muitos livros necessários para o meu trabalho, mas que, querendo ou não, são livros que podem acrescentar também na vida de qualquer ser humano. Para quem não sabe, eu sou neuropsicopedagoga, trabalho em consultório, atendendo, na maioria, crianças da primeira infância, algumas da segunda e pouquíssimos adolescentes. O meu foco é infância. E crianças neurodivergentes, autistas, TDAH, disléxicos e crianças que precisam de estímulos ou que apenas precisam se reconhecer e se conhecer no processo de aprendizagem para que isso perpetue ao longo da vida. Hoje eu vim aqui com uma nova ideia e espero que vocês gostem e que dê certo e que eu engaje nela, mas acredito que sim, que é a leitura de capítulos. Eu vou separar capítulos voltados para a educação, para a neurociência, capítulos voltados só para dar um quentinho no coração, enfim, de livros que eu já li, que eu considero importante e que eu gosto. Então eu acho que o trechinho que vocês vão ouvir aqui já pode impactar vocês de alguma forma. Hoje eu separei esse livro aqui, eu já falei dele várias vezes no meu Instagram. E é um livro que eu sempre releio e é um livro que eu sempre xeroco alguns capítulos para mostrar para os pais, para mandar para as famílias por conta do uso excessivo de telas. Eu que trabalho com a primeira infância, eu tenho muitas crianças que estão em processo de alfabetização e que estão com a alfabetização comprometida por conta do excesso de telas. Então esse livro aqui é muito didático e ele tem uma autora neurocientista que traz evidências científicas, ou seja, a gente pode confiar na fonte, não é fake news. E ela traz muitas evidências científicas que, além de nos fazer refletir, faz a gente mudar de postura. Inclusive, é por conta desse livro que várias vezes eu desativei minha rede social, como ela está desativada agora. Desativei meu Instagram porque eu estava procrastinando o que eu devo fazer. Mas enfim, o livro se chama O Cérebro, deixa eu tentar focar nele aqui para que vocês consigam ver. O Cérebro no Mundo Digital. A autora se chama Marianne Wolf. O livro ele tem um formato de cartas. Ela escreve algumas cartas e aí ela traz os estudos, ela traz citações muito importantes. Hoje eu escolhi a carta número 6 para ler com vocês. E o nome dela é Do Colo para os Computadores. De colo. Nossa, ficou muito ruim essa minha leitura de título. Vamos lá. Vou ter que treinar essa leitura, né, gente? Porque eu leio pra mim. Agora, ler em voz alta é igual na escola. Então, vamos lá que eu estou lendo para vocês. É uma leitura compartilhada. Do colo para os computadores de colo, laptops, nos 5 primeiros anos. Não vá tão depressa. E aí nós temos 2 citações. Será que a barreira real é que os livros não têm chance de disputar nossa atenção com os produtos empolgantes da multimídia? Vamos encarar. A mídia com tela é o elefante da sala. Compreender de verdade o letramento das crianças do século XXI é impossível se não encararmos essa criatura dando uma boa olhada nela. Quem citou foi Lisa... vão ter vários nomes em inglês que provavelmente minha pronúncia não vai ser certa. Mas é Alice e o Michael Levine. Outra citação. Gostemos ou não, os livros e as telas estão agora ligados entre si. Só seremos capazes de entender como as novas tecnologias vão mudar ou não o nosso modo de ler se desembaraçarmos pacientemente esse emaranhado. Andrew Piper. Não tem como fugir, né, gente? E aqui começamos a carta.
Esse é o formato que ela traz em todos os capítulos, tá? E esse capítulo é bem extenso. Eu vou ler uma primeira parte, mas provavelmente precisaremos da parte 2. Caro leitor, o quarto do bebê é o local onde acontece. Para mim, os primeiros momentos da vida ideal de leitor começam com o bebê no colo de uma pessoa querida, carregada nos braços. Lugar próprio para que o contato compartilhado, o olhar e a experiência de ouvir alguém ler proporcionem as melhores portas para esse mundo doce e novo. Antes que o bebê possa pronunciar a primeira palavra, nos cérebros mais jovens, essa dimensão física que nunca envelhece da primeira experiência com a leitura conecta o sentir, tátil e emocional, tátil, com as regiões da atenção e da memória, da percepção e da linguagem no nosso cérebro. Pode não ser coincidência. O desenvolvimento inicial do cérebro dá prioridade aos circuitos subjacentes ao sentimento antes mesmo da cognição. Pause e parênteses, porque eu vou fazer isso toda vez que a gente estiver lendo um livro relacionado à educação ou neurociência, tá? Eu comecei a ler para minha filha desde a barriga, já sabendo de todos os processos que a leitura estimula no cérebro, desde a barriga eu leio para ela. E faz total diferença, tá? Hoje temos o hábito da leitura, minha filha se alfabetizou aos 5 anos de idade e ela lê livros todas as noites. Continuemos. Sempre me impressionou o fato de que a amígdala no cérebro da criança, que tem participação nos aspectos emocionais da memória, grava suas redes neurais antes que sejam formadas redes para seu vizinho próximo, o hipocampo, o mais conhecido depósito da memória. É um aceno bastante afetuoso a Sigmund Freud e John Bowlby, Mary Wollstonecraft e todas aquelas figuras antigas na história da psicologia que deram ênfase à profunda importância das primeiras emoções e do primeiro vínculo na vida da criança. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre isso daqui, Freud, Bowlby, da teoria do apego, e a Mari também, eles falam muito sobre a questão do afeto no desenvolvimento não só psicológico e emocional de uma criança, de um bebê, tá? Eles falam o impacto disso ao longo da vida. Aqui. Mas o fato de que as crianças não são capazes de articular seus pensamentos não significa que não estejam processando a linguagem desde os primeiríssimos momentos. Num trabalho de pesquisa fascinante, Stanislas Dehaene e a sua esposa, a neuropediatra Ghislaine Dehaene Lambert, observaram a ativação do cérebro em bebês de 2 meses enquanto ouviam a fala da mãe. Usando uma adaptação bastante adequada do fMRI, e aí tem um asterisco explicando que isso é um acróstico de Magnetic Resonance Imaging, criação de imagens por ressonância magnética. Voltemos. Descobriram que os mesmos circuitos de linguagem que usamos para ouvir a fala eram ativados nesses bebês. Seu circuito de linguagem simplesmente entrava em ativação muito mais lentamente nos primeiros meses de desenvolvimento devido à falta de mielinização isolante, que muito rapidamente aumentaria e aceleraria a transmissão entre neurônios em várias redes. Gente, isso aqui ficou bem teórico, né? Mas é porque, para quem estuda, vai entender o processo de mielinização. E aí, de uma forma muito informal e não técnica, esse processo é o quê? A mielina, esse processo de mielinização é o que dá tipo óleo para que as correntes elétricas elas passem nos neurônios, tá? Então, a chamada baía de mielina é como se fosse o facilitador, o óleo que precisa para que esse impulso elétrico, essas redes neurais se formem de uma forma efetiva. Enfim, continuamos. Portanto, antes que muitos de nós sequer suspeitemos que os bebês estejam nos escutando, eles já estão estabelecendo conexões impressionantes entre ouvir as vozes humanas e desenvolver seu sistema linguístico. Disso eu já sabia, por isso que eu fiz aquilo com a minha filha. Pensa-se quantas coisas podem acontecer nessas regiões quando os pais, devagar, deliberadamente, leem para os filhos, só para eles, num contexto de atenção recíproca. Ai, isso é amor. Esse ato
desconcertantemente simples, traz contribuições imensas. Proporciona não só associações mais palpáveis com a leitura, mas também uma interação entre pais e filhos sem hora para terminar, que envolve atenção compartilhada, aprendizado de palavras, sentenças e conceitos e mesmo o conhecimento do que é um livro. Uma das influências mais salientes sobre a atenção das crianças pequenas envolve o olhar compartilhado. Ai, gente, desculpa, perdi. Fui olhar a hora. Que ocorre e se desenvolve quando os pais leem para elas. Com o mínimo de esforço consciente, as crianças aprendem a voltar a sua atenção visual para aquilo que está sendo olhado pelos pais ou cuidador, sem perder nada de sua própria curiosidade e comportamentos exploratórios. Isso daqui, gente, é muito importante. Eu tenho paciente agora, por isso que eu tô olhando a hora. A gente entender que não é só a leitura, o processo auditivo da criança. A criança, ela observa o nosso comportamento no momento da leitura. Então, quando a gente lê de forma enfática, principalmente histórias que mexem muito com as emoções, que tem barulhos, quando a gente coloca emoção no nosso tom de voz, na nossa expressão facial, tudo isso é comportamento aprendido, é comportamento imitado por essas crianças que estão tendo esse estímulo desde pequenininhas. Como observa o filósofo Charles Taylor, a condição crucial para o aprendizado humano da linguagem é a atenção compartilhada, que ele e outros pesquisadores da ontogênese da linguagem julgam ser um dos traços mais importantes da evolução humana. Concordo. Podemos agora ver literalmente o que acontece com o desenvolvimento da linguagem quando um dos pais ou cuidador lê para ela. Pesquisas recentes por imagem do cérebro, dirigidas pelos neurologistas permitem ter uma visão inédita da extensa ativação das redes referentes à linguagem em crianças para as quais lê. Nesse caso, o leitor eram as mães. O grupo de Hutton mostrou como é ativo o cérebro ao ouvir histórias e se envolver com a mãe em tudo o que acontece, como grandes cachorros vermelhos, coelhos, fujões e macaquinhos. Ocorrem mudanças significativas não só nas regiões do cérebro que subjazem aos aspectos receptivos da linguagem, o que aprimora o aprendizado na questão do sentido das palavras, tá? Mas também em regiões que subjazem aos aspectos expressivos do aprendizado da linguagem e que habilitam as crianças a também articular palavras, é o que ajuda a criança a articular a palavra e elaborar pensamentos. Vou pausar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, e aqui a gente tem a continuação que eu vou ler depois a parte 2 porque vocês vão gostar. O vão do colo, que vai falar sobre os 2 primeiros anos, e ainda nessa carta a gente vai entender, no entanto, por quê? Que vai justificar tudo isso que eu expliquei para vocês. Aí temos mais essa parte, e depois vai ter um momento dessa carta que ela vai trazer a diferença e a evolução entre 2 e 5 anos, quando a linguagem e o pensamento levantam voo juntos. Aqui a gente tem uma outra questão de imaginação, tudo dentro desse perfil e dessa carta e tudo linkado, tá? Então talvez esse vídeo, só da carta 6, tenha aí mais umas 2 partes. Enfim, espero que vocês gostem dessa leitura comentada e que a gente consiga fazer uma troca bacana. E se vocês quiserem que eu leia algum livro, tem indicação, a gente bate um papo sobre isso. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, vocês vão cair agora um pouquinho, porque vocês... Ai, falei que ia cair. Vocês estavam apoiadas nesse livro aqui, porque eu esqueci meu tripé. Eu tô lendo esse livro aqui, ó, Os Neurônios da Leitura, como a ciência explica a nossa capacidade de ler. E ele é muito complementar a esse, tá? Em algum momento também vou trazer um capítulo desse. Enfim, vivendo e aprendendo juntas e juntos. Um beijo, até a próxima.